Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, pessoal, hoje é sexta-feira e a gente vai meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje, mais uma parábola de Jesus, né? Mais uma passagem daquelas que a gente fica sem entender como tirar para a nossa vida. Mas a gente vai tentar explicar a vocês o que significa esses talentos, o que significa, né? Esse empregado, esse patrão, né? E a gente vai tentar trazer para a nossa vida, porque essa é a vontade do Senhor. Cada passagem que a gente medita, a gente tem que tirar algo. Temos que extrair algo para a nossa vida, para que a gente possa ganhar o reino do céu. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá na leitura da palavra de Deus. Então, o evangelho hoje está no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo do 14 ao 26. Vamos lá? Aqui, ó. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamando seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2, e ao terceiro, a cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida viajou para o estrangeiro. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucros, outros 2, mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e recolhes onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: empregado mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e que recolho onde não semeei. Então, você devia ter depositado meu dinheiro no banco para que na volta eu recebesse com juros e que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse empregado inútil, joguem-no lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. O que significa? Esse patrão, esses empregados, esses talentos, né? O que aconteceu? Nessa parábola, Jesus conta uma história, né? De um patrão que chama os empregados, né? Que ali ele dá a cada um
um pedaço dos seus bens para ser administrado por eles enquanto ele viaja. Ele precisava viajar para o estrangeiro e iria demorar e deixou na mão dos empregados. Então a um ele dá uma quantidade, a outro ele dá outra quantidade e ao terceiro ele dá uma quantidade menor. Na esperança de que todos eles multiplicasse, triplicasse, né, aquele valor daqueles talentos ali que ele deixou na mão dos empregados. Então a palavra diz que o primeiro conseguiu multiplicar, o segundo também, mas o terceiro, aquele a quem foi dado menos, olhou para aquela situação com mesquinharia, né? Ele pensou, a palavra diz que ele pensou logo, né? Ele não planta, ele não colhe, eu não vou fazer nada para que o dinheiro dele cresça. Não vou fazer nada. Eu vou enterrar e deixar. Então a palavra diz que ele enterrou o dinheiro, os talentos que ficou na mão dele e lá ficou até o dia da volta. Voltando, esse patrão encontra com os 3 empregados. Então, chama o terceiro, ele dá ali, né, o seu valor ali multiplicado de anos e anos que ele vinha dobrando o dinheiro dele. O segundo, a mesma coisa. E o terceiro, a palavra diz que ele diz que não fez nada pelo dinheiro dele. Não fiz nada pelo seu dinheiro. Você não planta, você não colhe, você não trabalha, você não faz nada. E você ainda quer, vamos se dizer no popular, né? Você ainda quer multiplicar nas minhas costas o seu dinheiro. Eu não fiz nada, né? Só que a palavra aqui, o patrão é Jesus Cristo. Os empregados somos nós. Os talentos que Jesus nos dá os nossos dons. A gente pode perceber que para Jesus não existe dom pequeno e dom grande. Para a gente existe os dons pequenos e os grandes, né? Quando você trabalha em igreja, dentro de ministério, você vê. As pessoas, elas querem aparecer. Elas gostam do ministério de música porque estão lá na frente. Muitas vezes não é pelo dom que Jesus dá. E a palavra diz aqui que o patrão, ele deu conforme a capacidade de cada um. Então, Jesus, ele não dá um dom a você que você não possa, né, levar para a vida. Ele não faz isso. Ele simplesmente, ele dá a você e manda você ir. Ele sabe que você vai conseguir. Entendeu? Se ele me deu um dom de cantar, de ministério de música, ele sabe que eu sou capaz de administrar aquilo ali. Se ele deu a você o dom de acolher as pessoas ali na porta da igreja, porque ele sabe que você tem esse dom de acolher. Se ele te deu o dom de interceder, porque ele sabe que você tem o dom da oração para interceder por fulano. Então, quando ele dá sabendo da capacidade da gente. Jamais ele vai dar um fardo que a gente não possa carregar. Principalmente dentro dos seus dons. Então, o dom que vem para a gente é escolhido por Deus. E a gente tem que trabalhar ele da forma que ele pede. Se esse patrão aqui pediu, deixou, confiou os seus talentos a esses 3 empregados, 2 foi fiel. Pegou, multiplicou da forma que soube. Esse terceiro, ele foi mesquinho. Ele pensou, não vou multiplicar nada dele, porque ele não trabalha, ele não planta, ele não colhe, ele não ceifa, eu não vou fazer. Então, foi um empregado mau. E a palavra diz que ele jogou ele aonde? Praticamente jogou no inferno. A palavra quer dizer que para esse tipo de empregado, para esse tipo de filho de Deus, tem um inferno. Né? Tem um inferno porque desobedeceu. Quando a gente recebe um dom de Deus, a gente tem que trabalhar esse dom com amor, com responsabilidade, com amor primeiramente a Ele, segundo as pessoas. Eu não posso achar que o meu dom
é menor do que o de fulano. O meu dom, porque fico ali na porta da igreja, é menor do que de quem está cantando, menor do que de quem está pregando. Não é assim. O dom que você sentiu ali para ser passado para as pessoas foi dado por Deus e você tem que trabalhar ele muito bem. Você não pode invejar os talentos das outras pessoas. Você tem que fazer, você não pode ser mesquinho como esse terceiro aqui, esse empregado terceiro aqui, que olhou com mesquinharia, né? Foi fazer questão ao patrão, né? Foi fazer questão. E aí a palavra diz: a quem muito é dado, a quem é dado, terá mais ainda. Ou seja, se você acolhe o seu dom com amor, com responsabilidade, Jesus vai te dar muito mais em dobro. Muito mais em dobro. Porque ele está vendo que você está executando algo que ele deixou em você para passar para o irmão com responsabilidade e com amor, né? Quando você se responsabiliza num ministério de música, quando você se responsabiliza numa intercessão, seja lá no que for, você tem que ser uma pessoa justa com Deus. Você tem que ter compromisso em casa. Não é só lá na hora de cantar, lá na hora de acolher, não. Desde casa você tem que ter esse compromisso em oração com Ele. Você tem que ter as horas para executar esse trabalho para Jesus. Você não pode fazer de todo jeito. Você não pode chegar e fazer de todo jeito como esse terceiro empregado aqui, né? Que botou lá, guardou e não fez nada. Então, a ele a palavra diz que foi tirado. O pouco que ele ganhou foi tirado e foi dado a quem já tinha. Ou seja, o pouco que Deus te dá, quando a gente não tem amor para executar, é tirado de nós. É tirado de nós e é colocado em outra pessoa. Naquela pessoa que está executando o dele com amor, ainda é dado muito mais. A palavra diz: a quem foi dado, eu darei mais ainda. E a quem menos tem, será tirado até o que foi dado. Né? Ou seja, você perde o favor de Deus quando você não tem responsabilidade, amor com as coisas de Deus. Quando você tem inveja do irmão por causa do dom. Ah, eu queria estar ali. Eu me recordo, quando eu estava lendo isso aqui, eu me recordo quando eu trabalhava no Ministério de Música da igreja, tinha pessoas que nunca pegou o microfone para cantar. Nunca pegou o microfone para cantar. Tinha outros dons, que era de intercessão, entendeu? Mas nunca tinha feito isso. Depois que você está ali, que você está na administração ali, organizando, colocando as coisas no lugar, a pessoa vai e diz: eu quero cantar. Eu quero cantar. Agora, isso sem responsabilidade nenhuma, sem treino nenhum. Você dá ali os louvores para ser treinado antes. As pessoas não treinavam, não ligavam. Por quê? Porque era um desses empregados aqui, desobediente, né? Que pensava em si. Ah, não ensaiei porque não tive tempo. Ah, não ensaiei. Quando chegava na hora do grupo de oração, estava falando para frente, para trás, por lado, né? Por quê? A inveja. A inveja de ver você ali crescendo. Porque não é você. Quando se trata de música do mundo secular, você está crescendo. Você como artista, você cresce. Mas quando é louvor, é Jesus que está ali agindo em você. É o Espírito Santo que está agindo em você. Não é você que está ali. Não é você. É o Espírito Santo que está ali. Né? Então, os dons, ele é dado, mas quem executa dentro de nós é o Espírito Santo, não é a gente. Então, a gente tem que deixar que ele haja. Que ele haja. A gente só tem que se entregar e deixar. Né? Porque a palavra diz que foi dado a eles, mas devido à capacidade de cada um. É dado a nós devido à nossa capacidade. Jamais vai ser dado a nós um dom que a gente não consegue.
Jamais Jesus vai colocar no nosso coração que a gente tem um dom de cantar, de louvar, né? Se a gente não tem voz, se a gente não tem como puxar uma música, se a gente não tem de jeito de forma nenhuma. Não. Ele dá conforme a capacidade de cada um. Ele não vai dar um dom a uma pessoa que mal pega na palavra de Deus para ler, que não ora em casa. Ele não pode chegar e dar o dom da intercessão a essa pessoa, porque ele sabe que aquela pessoa jamais vai interceder por um doente, jamais vai interceder por uma pessoa que chega na igreja precisando. Jamais ele vai dar o dom a uma pessoa que não tem o dom do acolhimento. Sabe aquele povo fechado, aquele povo duro de coração? Ele não vai colocar um dom ali. Porque ele sabe que aquela pessoa ela não vai se abrir. Ela não vai se abrir para ele, para o Espírito Santo, para que transforme ela. Então ele não dá, ele dá a cada um conforme a sua necessidade. Então é sobre isso que a palavra veio falar hoje. Jesus coloca essa parábola e a gente traz para a nossa vida. Nunca pense que o seu dom é pequeno diante do dom de quem está ali na frente. O dom de pregar, o dom de cantar. Se você tem um dom de limpar a igreja, de limpar o altar, o seu dom foi dado por Deus. Se você vive lá atrás, se você é a cozinheira da igreja, se você é a cozinheira do grupo de oração daquele final de semana que tem ali, não importa, importa que você está fazendo para Jesus. Você não está fazendo para as pessoas. Não fique pensando, eu queria estar ali no ministério de música, ó, cantando ali. Eu queria estar ali pregando. Nossa, acho tão bonito fulano pregando. Né? Não. Siga conforme o dom que Jesus lhe deu. É sobre isso que Jesus veio falar hoje. Tá certo? Um bom final de semana para vocês. Tchau. Até amanhã, se Deus assim permitir. Um cheiro.